capítulo 25, a partir do verso 24. Amarrado. Fica com esse negócio aqui. Mateus 25. Está na tela também? Coloca na por favor, Jéssica. Nova Almeida atualizada, para a gente ficar igual na leitura, por favor. Nova Almeida atualizada. Glória a Deus. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado? Aproveita esse momento. Glória a Jesus. Vamos ler enquanto a Jéssica coloca para a gente. Você pode acompanhar ou dar atenção ao que será lido. Mateus 25, verso 24, é a parábola dos talentos. Você conhece essa parábola que Jesus contou daquele homem que se ausentou do país, um homem rico, mas ele colocou ali os seus talentos. Talento era um objeto de prata ou de ouro que pesava aí seus 34 quilos. E a Bíblia vai dizer que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, para que estes negociassem. Para que quando ele voltasse, era uma espécie de investimento. Era assim que se fazia. Não tinha essa carteira digital que a pessoa vai lá e investe no Tesouro Direto, na Bolsa de Valores. Não. Ele fazia assim, mano a mano. Confiava em alguém, vou deixar com você 5 talentos. Claro que seria repartido algo daquele lucro com aquela pessoa, mas aquela pessoa teria então a responsabilidade de granjear, de trabalhar com aquele valor. E aí essa parte que leremos, obrigado Jéssica, está dizendo assim, olha, verso 24, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, ele já tinha acertado contas com o que recebeu 5 e com o que recebeu 2, e agora ele chama aquele que ele tinha dado 1 talento. E o que tinha recebido 1 talento disse, olha a palavra que aquele servo deu ao Senhor. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Diga, servo mau e preguiçoso. Em algumas traduções vai ter aí negligente, que é a mesma conotação. É aquele que deixou de fazer algo que deveria ter sido feito. Preguiçoso, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, olha a quem, ou como, na verdade, aquele Senhor compara aquele homem chamado pela Bíblia de servo inútil, servo mau e preguiçoso. Ele conjuga 2 qualificações, ele une 2 qualificações. Para falar sobre aquele homem que pegou o talento, não presta atenção, ele não roubou, ele não lutou, melhor dizendo, aquele talento. Ele não deixou de devolvê-lo, mas ele não fez nada. Ele escondeu aquele talento na terra. Quando o seu Senhor volta, ele se leva e apresenta a atitude do talento. Ele se mal.
que não era seu, com zelo, com dedicação. E é preguiçoso. Você poderia ter, pelo menos, se você não quisesse ter muito trabalho, entregue aos banqueiros. Porque eles trabalhariam juros, você não precisaria fazer nada. Mas nem para isso você serviu. Então veja bem, irmãos, há um confronto quanto ao que esse homem era no seu interior. Um servo inútil que demonstrava preguiça e maldade. E hoje, como a pastora disse, finalizando a nossa série, já falamos sobre os 6 pecados, né, principais, cabeças, porque é capital. Porque a partir dele outros pecados surgem. Falamos sobre soberba, falamos sobre inveja, falamos sobre a ira, falamos sobre... E aí falamos então sobre os 6, ficando faltando esse da preguiça. E aí, irmãos, você acha assim, beleza, falar sobre preguiça, deixou o mais brando por último. Deixou o mais tranquilo por último. Porque muitos de nós temos um entendimento errado do prejuízo, da danosidade que esse pecado causa na vida de uma pessoa. Porque nós imaginamos a preguiça como aquela famosa indisposição da segunda-feira. Aquela pessoa que passou o final de semana, talvez resolvendo umas coisas pessoais, porque durante a semana não teve como, e aí chega a segunda-feira, bate aquela famosa indisposição. Quem já passou por isso? Aquelas segundas pesadas, aquela segunda-feira que você diz assim, só o sangue de Jesus. Não é? E a gente associa preguiça a isso. Ou então, ao modo soneca, que aquela pessoa coloca ali e ativa para dar mais 5 minutinhos para ela dormir. Um pouquinho mais. Preguiçoso, ativou o modo soneca. Ou porque não quer fazer alguma tarefa de casa. A mãe olha para o menino, você é preguiçoso, você não forrou sua cama. E a gente, irmão, não é que está errado. Essas coisas é diminuir a danosidade, o perigo que esse pecado realmente apresenta. Tem um outro nome que é dado a esse tipo de pecado. Para você ter ideia, já no ano 383, 384 depois de Cristo, já se falava sobre o pecado da preguiça. Só que o nome dado então a esse pecado pelos chamados pais do deserto, que eram cristãos que estavam ali saturados daquela vida religiosa, porque o cristianismo tinha se tornado a religião oficial do império. Todo mundo que nascesse, obrigatoriamente era cristão. Então ia ser batizado e ia ser colocado como cristão. Então a pessoa não tinha nem convertido. E a pessoa crescia com uma religião. Gera nada, gera um mau testemunho, gera... É por isso, irmãos, que a gente tem que orar muito pelos filhos de crentes. Porque às vezes ele nasce num berço evangélico, ele vem para a igreja, ele vem para a escola dominical, ele é acostumado com o culto no lar, mas ele precisa se converter, ele precisa passar pelo novo nascimento, porque filho de crente não é crentinho. Não é porque o pai é crente que passa o DNA do novo nascimento no ventre. Não! Não é porque a mãe é crente que ele vai ser alimentado na placenta pelo Espírito Santo de Deus. No cordão umbilical, não! Ele precisa se converter. Então, esses chamados pais do deserto, que eram homens insatisfeitos com uma vida religiosa, com uma vida... de fachada, de nome, eles decidiram voltar o coração para Deus e se afastar. Saíram da cidade, se estabeleceram em desertos, deserto do Egito e outros, e eles ali se dedicariam à oração, ao jejum, à leitura da palavra, claro que ao trabalho, o trabalho manual, o trabalho na lavoura, o trabalho no cultivo,
de alguma maneira desenvolvendo técnicas para isso, mas tendo um objetivo, uma vida piedosa, uma vida mais perto de Deus. E esses homens eram os que depois, irmãos, hoje a voz não está muito boa, então me dê um pouquinho da sua paciência. De vez em quando eu vou ter que tomar uma águazinha, voltar lá. Então esses homens voltando, eles já desde cedo identificaram a preguiça ou a assídia. É um outro nome dado ao pecado da preguiça, assídia. Eles já identificavam esse tipo de pecado como algo que rondava. Irmãos, tem escritos, eu li alguns artigos de alguns pais do deserto, tem um chamado Evagrio do Ponto, era um pai do deserto, era um cristão piedoso que viveu em 380 depois de Cristo. Ele escreveu sobre esse pecado e chamou esse pecado da assídia como demônio do meio-dia. Olha o que é que ele diz. O demônio da assídia, veja como ele trata a preguiça, não é de menos importância não. O demônio da assídia, também chamado demônio do meio-dia, é o mais pesado de todos. Ele faz o sol parecer lento em seu curso ou até imóvel, e o dia como se tivesse 50 horas. O monge ou o cristão, sob a tentação da assídia, considera inútil todo o esforço e trabalho e não suporta permanecer em sua cela. Cela era tipo o quarto que eles viviam no deserto, onde eles se dedicavam à oração, à leitura da palavra. Ele disse assim, ele não suporta permanecer na sua cela ou aplicar-se à leitura. Vendo e lendo esse texto, olha o que é que... Eu estava conversando isso com o Dani ontem. O demônio do meio-dia. Presta atenção. Quem aqui já trabalhou no tempo? Tipo assim, a maioria de nós talvez tenha um escritório, tem um lugar, talvez com ar-condicionado para trabalhar, trabalha numa empresa, mas está debaixo de uma cobertura. Mas quem trabalha na lavoura, meio-dia, só a pino, ele está ali a todo gás? Sim, ele está ali no agora que deu vontade de dar o meu melhor. E ele vai trabalhar ao meio-dia com todo o afinco, com toda a dedicação, porque é o melhor horário. Não, irmão, é pior. É o horário que a pessoa se sente mais cansada. É o horário que a pessoa está ali com aquele clima tão exaustivo, tão atenuante, e ele está ali cansado, ele não aguenta, ele tem que tirar um descanso ali. Irmãos, tem lugares do nosso país, como Piauí e outros mais para cima, que o comércio fecha, 11h30, meio-dia, fecha tudo. Só abre lá para as 2, 3 horas da tarde, quando o sol já deu uma diminuída, porque ninguém aguenta trabalhar naquele calor. Então, olha só, ele coloca esse pecado como demônio do meio-dia. Diz assim, ele tira o nosso ânimo, em outras palavras. Ele tira a nossa disposição. A gente se sente exausto. Esse mal, esse demônio da preguiça faz o dia parecer ter 50 horas. O dia não anda, a gente não progride, a gente não tem ânimo, é um torpor, é uma apatia, é uma canseira, e eu não tenho ânimo. Justamente isso, você pegou a ideia do que era o pecado da assídia para os pais do deserto. Uma falta de ânimo. A preguiça, irmãos, considerada então por esses homens, e a definição seria essa, a falta de ânimo para buscar a Deus. O que seria então a preguiça como pecado capital? Seria a falta de ânimo para buscar a Deus. Um vazio espiritual que leva o crente a não orar, não servir e não se dedicar ao próximo.
É a recusa em corresponder ao chamado de Deus. Veja, você tem um talento, você precisa trabalhar. Eu estou te dando uma oportunidade. Talentos, irmãos, representam oportunidades. Aquele Senhor, comparado a Deus, que entregava o talento nas mãos dos seus servos, é como se o Senhor estivesse entregando a nós propósito, oportunidades, dons, para servi-lo. E o que foi que aquele preguiçoso fez? Escondeu. Ele não tinha disposição para trabalhar com aquele talento. Ele não tinha ânimo. Ele estava recusando corresponder ao chamado de Deus. E esse chamado pode ser aplicado no chamado dentro da nossa casa. Uma pessoa tomada pela preguiça, pela assídia, é uma pessoa que dentro da sua casa recusa-se a cumprir o chamado de Deus. Seja como homem, seja como mulher, ele deixa de exercer o seu papel esperado por Deus, muitas vezes até terceiriza ele. Então é o homem que joga para a esposa o papel que era dele, a responsabilidade que era dele. E muitas vezes a família que joga para a igreja o papel que era dela. E assim a preguiça, deixando as responsabilidades de lado, porque a gente não tem mais ânimo para educar o filho, para orar com a família. A gente perdeu a disposição de buscar a Deus em casa. A gente perdeu o ânimo. Isso é a preguiça. Queridos, muito mais sério do que aquele despertadorzinho que você retarda. Muito mais sério. Preguiça na Bíblia, e eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia então, ou então acompanhar na tela, Provérbios capítulo 6. Vamos ver alguns textos que falam sobre a preguiça na Bíblia. Claro que não todos, mas alguns para a gente tomar consciência do que seria esse mal, a ponto de ser considerado um pecado do lado da soberba, do lado da luxúria, do lado da ira, do lado da inveja, do lado da ganância, do lado de tão pernicioso que esse mal é. Provérbios capítulo de número 6. Verso 6, todos nós conhecemos, já falamos ele para algumas pessoas. Sim ou não? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe o caminho dela e seja sábio. Veja, preguiça é uma tolice, é uma falta de juízo. Só alguém sem juízo se deixará dominar pela preguiça. Verso 7, não tendo a formiga, está falando da formiga, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Então, o que ele está falando aqui? A formiga não tem um patrão lá que diz assim, agora aqui, galera. Ele não tem aqui, está dizendo aqui, ó. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ou seja, a formiga, ela dá a lição do autogoverno. Tem gente que só faz se for obrigado a fazer. Tem gente que só faz se o pai, a mãe disser, vai forrar sua casa, vai limpar, vai fazer. E a pessoa precisa da cobrança. Irmãos, a formiga dá-nos a lição de que nós precisamos ser pessoas que se autogovernam. Nós precisamos ser proativos. Gente, você é crente, eu sou crente. Precisa alguém ficar dizendo para a gente orar? Precisa alguém ficar dizendo para a gente ler a Bíblia? Mas parece que a gente não consegue fazer sozinho, só se tiver alguém cobrando. Algumas pessoas um dia já questionaram a forma como nós, pastores aqui em Hebron, estou falando especificamente de mim, da pastora, lidamos com algumas questões. Já ouvimos coisas assim, vocês deixam às vezes as pessoas muito soltas. Como se a gente não ficasse cobrando, marcando em cima, marcando pesado, dizendo faça, 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 igual um capataz com um chicote na mão, e dizendo você não vai para a igreja, não, está, tchá, tchá, tchá. Não, pelo amor de Deus. Você tiver que fazer isso.
Se eu tiver que chegar... Irmão, presta atenção, nós estamos tratando de crentes, é claro, irmãos, cada um está vivendo o seu nível de vida com Deus, de crescimento na fé. Mas, irmão, se a gente for olhar, não precisa de ter uma pessoa no nosso ouvido cobrando a gente. Por quê? Porque muitas vezes temos. É porque deixamos a desejar. É porque não somos pessoas proativas na fé, na família, na sociedade, no zelo com as coisas, deixamos para trás uma coisa que a gente sabe que é a nossa responsabilidade. Eu sei que é a minha responsabilidade. Eu não preciso de ninguém ficar dizendo assim, faz. Mas tem gente que se não fala com ele, não fala com ela, não faz. Ele está dizendo que ele precisa ir ter com a formiga. Precisa aprender com a formiga. E ele vai dizer, no verão ele prepara a sua comida. Olha, a antecipação. Sabe qual é o mal do século? Procrastinação. É aquela pessoa que sempre deixa para amanhã. Amanhã eu faço. A lâmpada já tem 6 meses que está sem acender. E a esposa está lá. Nossa, bem, esse banheiro está escuro, né? Bate uma vela. Acenda a luz do celular. Troca a lâmpada. O chuveiro está queimado, está tudo ruim, a pessoa não faz. Aí, amanhã eu faço. Irmãos, eu falo de coisas que a gente tem que combater na vida da gente. Muitas vezes eu sou tentado a procrastinar também. Deixar para amanhã. Não, amanhã eu faço. Hoje foi tão cansativo, né? Hoje a gente está tão... Vamos descansar um pouquinho, amanhã a gente faz. E esse amanhã vira semanas. E esse amanhã vira meses. E depois viram anos. Fala, Deus. Fala, Deus. Vai ter com a formiga. Ela no verão prepara o seu mantimento. Preguiçoso, verso 9, até quando vai ficar deitado? Até quando se levantará? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Ele está mostrando que a preguiça é o caminho para a ruína. É o caminho para a ruína. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E nós precisamos aprender, ser diligentes, ser proativos. Eu não preciso ninguém ficar dizendo para eu vir na igreja. Eu não preciso ninguém ficar... Não, eu tenho minha responsabilidade. Irmãos, as crianças já saíram. Elas estão lá agora. Aqui só tem adulto. Amém? Adolescentes e aí para cima. Nossa responsabilidade é outra. Outro texto que eu queria ler, Eclesiastes, capítulo 10. Também é um texto que eu gosto muito, porque ele nos confronta. Eclesiastes 10, 18. É o deixar para amanhã. Por causa da preguiça, o teto desaba. Leia comigo ali na tela. Por causa da preguiça, o teto... E por causa dos braços cruzados, a casa tem goteira. Presta atenção. Não começa nada no seu limite, no seu auge. Para o teto desabar, primeiro uma trincazinha. A goteira, uma infiltração. Você notou, mas se não fizer nada, aquela trinca vira uma rachadura. Começa-se a cair algumas coisas, e a pessoa, não, nossa, mas ainda dá para segurar um pouquinho, ainda dá para deixar mais um pouquinho para amanhã, não, dá, aguenta, que é isso, tranquilo, daqui a pouco desaba, e aí o que o texto está mostrando é se a gente não age com rapidez, e aí vem o problema da indolência. Preguiça tem vários nomes, irmãos, negligência, indolência, apatia, marasmo. Tudo isso você pode aplicar dentro desse pecado chamado preguiça. A gente não tem ânimo, a gente não tem disposição, a gente não tem força de vontade. A gente vai deixando para lá. Daqui a pouco o teto desaba, e aí? O que é que tem que fazer? Nada. Não pode fazer nada, desabou.
prejuízo, dano incalculável, irreparável, muitas vezes. Eu poderia falar de outros textos, Romanos 12, 11, coloca Romanos 12, 11 só para a gente, mas eu poderia, se você está anotando, Provérbios 13, 4, Tessalonicenses 3, 10 e 12, todos textos que nos incentivam a tomarmos uma atitude, a sairmos da inércia, a fazermos algo para romper aquele caminho de apatia, aquela pessoa que parece que está arrastando ela para fazer as coisas. Mas eu queria ler Romanos 12, 11, ainda mais um texto. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler juntos? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Qual é o remédio para a apatia, para a preguiça, para espantar isso? O fervor. Sabe aquela água que você pôs para esquentar a água, fazer um café? Ela vai entrar num estado de ebulição, de fervura. E aquela água que estava paradinha, assim que você colocou ela lá, daqui a pouco ela vai estar borbulhando. É exatamente isso que precisa acontecer dentro de nós e que nos falta. Esse ânimo, esse fervor. Então, às vezes, irmãos, estamos crentes apáticos, anêmicos, preguiçosos, negligentes. Então vamos orar? Agora? Escola bíblica. Na época de seminário, o pastor que... Não sei que pastor contou essa história para a gente, mas isso me vem na mente o tempo todo. Diz que de manhã cedo, domingo de manhã, o moço é acordado. Meu filho, hora de acordar. Aí aquele moço deitado disse assim: mãe, acorda, domingo, 8 da manhã. Me dê 3 razões para eu levantar dessa cama. A primeira razão é que hoje é domingo. Segunda razão, que hoje tem escola bíblica dominical. Terceira razão, que você é o pastor da igreja. Irmãos, a preguiça, a apatia não poupa ninguém. Se não vigiarmos, se não enxotarmos esse demônio da nossa vida, seremos nós. Quanto tempo tem crente que não pega a Bíblia para ler? Quantos de nós aqui não sabemos a última vez que jejuamos? Quantos de nós aqui não sabemos a última vez que paramos um tempo assim para entrar no quarto, fechar a porta e orar? E passar um tempo lá sozinho com Deus? Quantos de nós? Falta-nos ânimo. Não falta-nos tempo. Hoje na classe de batismo eu fiz um desafio. Pega seu celular, vai lá naquela parte lá das configurações. Vê lá uma parte que tem no seu celular chamado uso do tempo do celular. E confere em que você tem gasto o seu tempo. Às vezes vamos nos surpreender, irmãos. Que dizemos que não temos tempo, vamos ver que passamos horas em redes sociais, horas no YouTube. E aí dizemos que não temos tempo para orar. O que falta-nos? Mandar esse demônio do meio-dia, esse demônio da assídia, da preguiça, embora. E dizer: Deus, eu quero ser fervoroso. Vamos para a igreja? Irmão, tem gente que só Jesus na casa. 5 horas. Vai para a igreja? Ah, não sei. A mulher está lá já pronta, vamos embora, bem. Mas que horas? São 5h40, daqui a 20 minutos, mas ainda tem um louvor. Ah, crente, você não participa do louvor, não? Está vendo como a gente é? E vem arrastado, parece que está indo, irmão, para a forca. Parece que está indo para a cadeira elétrica. Cadê a alegria, irmãos, que não temos mais?
Cadê o que o Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem nos faltado isso. O ânimo, o fervor, isso é preguiça, isso é assídia, isso é apatia, isso é marasmo, isso é frieza espiritual. E por que a preguiça é um pecado capital? Porque ela vai gerar outros pecados. Acompanhe o raciocínio. Quando a pessoa está tomada pela preguiça, ela começa a negligenciar, como eu falei, aspectos indispensáveis e inegociáveis, como a oração, a leitura da palavra, o jejum e a comunhão com os santos. O que é comunhão com os santos? É estar aqui. É estar num discipulado, é estar ajudando alguém a crescer na fé, é partilhar da necessidade dos outros, é estar vivendo a vida em comunidade. É estar junto dos irmãos. Dá problema? Dá. Mas é o melhor lugar para se estar, junto dos irmãos. É na igreja, é com os irmãos, é corpo. Amém? Então, quando a pessoa está tomada pela preguiça, ela não quer mais isso. Ela começa a negligenciar. Você lembra da época que você estava recém-convertido? Quem lembra dessa época, da sua caminhada, iniciando na fé? Você foi tomado por um fervor. Quem lembra disso? Teve alguém que marcou o seu início de conversão? Sim. Tomado por aquele amor, Jesus, você transpirava Jesus. Você exalava Jesus. Falava de Jesus até para as paredes. Eu converti o meu aparelho de som, irmãos. Eu colocava umas músicas estranhas para tocar na porta da minha casa. Só o sangue de Jesus, umas músicas, meus vizinhos tinham que aturar. Era música ruim mesmo, mas pensa uma música ruim. E aí eu converti. E eu olhei para aquele aparelho de som que eu botava do lado de fora. Ele dizia assim, você, chamava Toshiba Mouse, caixas que se destacavam, tirava as caixas assim, equalizava duplo deck. Era o que existia de novidade, Jairo, na época. Aí eu olhei para aquele som e disse assim, Toshiba Mouse, eu aceitei Jesus e como seu proprietário eu declaro que você também se converteu. A partir de hoje, só música de crente. Do mesmo jeito que eu punha a música alta lá fora, eu punha a música de crente também. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo. E os vizinhos dizendo assim, ontem ele estava colocando uma música esquisita, agora está dizendo, faz de mim um santuário. É porque eu converti, e o meu Toshiba também converteu. Então, irmãos, eu lembro dessa época. E hoje eu me pergunto algumas vezes, será que eu tenho o mesmo fervor de antes? Não é só por colocar música, não. Será que a minha devoção é aquela devoção apaixonada ou mais uma devoção disciplinada? Eu oro porque eu sei que eu tenho que orar. Eu leio a Bíblia porque eu sei que eu tenho que ler. Tudo bem, é certo ter a disciplina. Mas e a paixão? E o fervor? E as borboletas no nosso estômago? Já ficou apaixonado por alguém? Quem já? Eu também, meu amor. Não é uma coisa boa? Você vai encontrar com o amado, com a amada. Aquele friozinho na barriga, aquela coisinha. Irmão, se a gente consegue ter isso com alguém perfeito, imperfeita, por que a gente não está tendo mais com Jesus? Por que a gente não sente mais aquele fervor? Aquele desejo, eu vou encontrar com o meu amado. Eu vou encontrar com Jesus.
Eu vou ouvir a palavra dele, eu vou ler a palavra dele. Então, vai negligenciando isso. Quando a gente negligencia, por que é pecado capital? Quando a gente negligencia, então vem a frieza espiritual. Quem não ora, quem não busca Deus, quem não jejua, quem não lê a Bíblia, meu irmão, o resultado é frieza espiritual. Vai esfriar. Não, eu acho que eu vou procurar outra igreja, pastor. Essa igreja não está mais atendendo às minhas necessidades espirituais. Não é igreja, você pode mudar para a igreja se você quiser. Antes de ter vida no culto, como dizia o nosso finado pastor Agripino, tem que ter vida no, tem que ter culto na vida. Se eu espero só o domingo para sentir algo, e durante a semana eu não procuro a Deus, frieza espiritual. Quando a frieza espiritual vem, a gente começa a abrir portas. Quando o crente está frio, quando o crente está sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem buscar a Deus, sem vir à igreja, ele entra no estado de frieza espiritual. Ele começa a abrir concessões para várias coisas ruins, para preencher o vazio que está lá dentro dele. Ei, o vazio é porque não está buscando a Deus. E aí ele abre porta para gula, ele abre porta para luxúria. Ele vai começar a ser tentado mais do que antes. Nossa, eu preciso de algo que me preencha. Aí vai buscar isso no sexo, na comida. Ele vai buscar isso em várias formas. E aí vem os outros pecados. Por isso, irmãos, que esses homens do deserto diziam assim: você não sabe o perigo que é. Você pode estar achando que é pequenininho. Você pode estar achando que a preguiça é uma coisinha boba. Ela está te esfriando espiritualmente. Ela está te deixando longe de Deus. E você longe de Deus, eu longe de Deus, não temos outro caminho a não ser a queda. A frieza espiritual leva à queda. Então ela rouba de nós o propósito. Por que eu sou crente? Eu já não sei mais. Ela rouba de nós a produtividade. Ela rouba de nós a espiritualidade. Então esse é o pecado da assídia, é o pecado da preguiça. Eu queria fazer algumas perguntas, já caminhando para o final. Algumas perguntas para nós, desafiadoras. Primeira, eu tenho negligenciado minha vida espiritual por preguiça? Responda para você. Será que eu tenho deixado de lado as disciplinas espirituais? Porque eu estou sem ânimo? Pastor, eu não tenho. Eu vou nem pedir para levantar a mão. Só responda no seu interior. Se você diz assim: pastor, eu não tenho ânimo para orar. Quando eu estou na igreja é uma coisa. O irmão dá a mão a mim, eu oro. Mas quando eu estou em casa, tenho ânimo para ler Bíblia. Tenho ânimo. Então a pergunta primeira é essa: eu tenho negligenciado minha vida espiritual por preguiça? Segunda pergunta: eu tenho usado meus dons? Todos nós aqui temos dons que Deus nos deu, ou talentos, para servi-lo na obra. Eu tenho usado esses dons e talentos, ou tenho enterrado por várias justificativas que sejam. Veja, aquele homem que lemos no início, ele disse assim: eu tive medo, porque o Senhor é um Senhor severo, o Senhor colhe onde não plantou. Então eu tive medo, escondi. E a gente coloca a justificativa: pastor, eu não sirvo porque eu já fui ferido. Balela, conversa, desculpa para preguiça. Eu já fui machucado, pastor, por outros pastores. Eu não estou minimizando o fato, querido, eu não estou. Mas isso não é desculpa para a gente ser tomado pela apatia. O pastor que te feriu é esse que está te falando? Se for, eu te peço perdão, irmão. Mas se não for, você está lambendo ferida até hoje. Tem 30 anos isso. E a gente vai se cercando de desculpas. Eu não sirvo porque ninguém me reconhece. Está esperando tapinha nas costas. Igreja não é esse lugar.
Nosso reconhecimento vem do Senhor. Quem bateu no ombro de Jesus para ele ir para a cruz? Ninguém. Nós temos que perceber que a aprovação que buscamos, ela vem de Deus. Então tem vários motivos, irmãos. Eu pergunto, você e eu temos usado nossos dons e talentos? O que é que você tem feito na obra de Deus? Pastor, não tem tempo. Pastor, eu sou muito ocupado. Pastor, isso, pastor, aquilo, pastor... Irmãos, se você tiver 10 minutos por semana, você pode fazer alguma coisa para Deus. Você pode evangelizar alguém em 10 minutos. Você pode discipular alguém em 15 minutos. Uma ligação, uma mensagem. Eu estou aqui, fulano, você está firme com Jesus? Deixa eu orar por você. Vai lá que meu ônibus já está passando. Senhor Jesus, abre 15 minutos. Desculpas e desculpas. Pergunta é essa: eu tenho enterrado? Minha família tem sofrido porque eu não tenho assumido minhas responsabilidades. Às vezes nossa família está sofrendo, irmão, porque o homem deixou de ser provedor. Às vezes o homem diz assim, não, esse negócio de trabalhar é um outro lado da preguiça. A preguiça também alcança isso. Paulo chegou para uma galera lá em Tessalônica. Ele disse assim, gente, tem uma galera aí que anda ociosa aí, ó. Não quer trabalhar porque está dizendo que Jesus vai voltar. Não, Jesus vai voltar, mas que quando ele voltar, você esteja trabalhando, Zé. Aí, da hora do almoço, você vai orar na casa dos irmãos, né? Aí, Senhor, irmão, senti de vir aqui de Deus para fazer uma oração. Eu estou percebendo que a família do irmão precisa de oração. Ah, então vamos orar. Nossa, que cheiro bom esse, irmão. Franguinho com quiabo, oh glória, aleluia. Vamos orar pela refeição então, já de vez. Aí Paulo percebeu essa galera preguiçosa. Não. Quem não quer trabalhar, não coma, entra de jejum até Jesus voltar. Então, irmãos, o que é que eu tenho negligenciado na minha casa? É a provisão? Aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, pastor, eu sou provedor. Glória a Deus. Mas não é só isso. E o papel do sacerdote? E a condução espiritual e a oração? E trazer a família para perto de Deus? Muitas vezes a gente negligencia. Não, graças a Deus tem a mãe. Ô mulher, ora aí pelo menino. Ô pai, eu queria saber se Adão tem umbigo. Vai perguntar para sua mãe. Vai perguntar para o pastor. Cadê o homem da casa, gente? Cadê o sacerdote de Deus que Deus colocou lá? Então temos negligenciado a parceria. A esposa parceira do esposo, o esposo parceiro da esposa. Vamos junto, a gente está construindo um lar na presença de Deus. Cadê a parceria? Não tem mais. Então, irmãos, a gente vai deixando nossa família sofrer porque nós não temos assumido nossas responsabilidades. A mulher, às vezes, não tem assumido as suas, de honrar o marido. E outros compromissos mais que envolve seu universo de uma mulher de Deus. O filho não tem cumprido. E a gente está fazendo nossa família sofrer. Porque a gente fica jogando no outro. A gente fica terceirizando nossa responsabilidade. E é nossa. Então, minha família tem sofrido? Será que no campo das bênçãos que eu desejo de Deus, do mesmo jeito que eu desejo, eu tenho buscado? Quero tanto, pastor, que Deus me dê um ano assim abençoado, minha vida financeira prospere. Eu quero tanto, pastor, ter uma família abençoada, casar, ter filhos. Eu quero tanto isso, eu quero tanto crescer. O que é que eu tenho feito, irmão? Eu não estou falando de pagar por bênçãos. Não se paga por bênçãos.
já fomos abençoados. Mas eu quero falar de um nível de responsabilidade. Veja só, irmãos. Existem coisas que são para nós. Então, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu quero dirigir. É uma boa aspiração, ele quer dirigir. Agora, se ele só ficar no desejo, eu quero tanto, Deus, eu quero dirigir, eu quero um carro, Deus, me dá uma oportunidade de ter um carro. Aí Jesus está olhando, ô infame, você tem carteira? Nem carteira você tirou. Não, mas eu dirijo assim mesmo, Deus, o Senhor me protege contra todo olhar de polícia rodoviária, aleluia. Você está entendendo, irmão, como é que a gente é? Deus tem bênçãos para nós, mas a gente não tem buscado. Quero tanto, mas não ora por isso. Irmãos, são perguntas que precisamos responder. O remédio para a gente sair, irmãos, oração perseverante. Está com vontade de orar, irmão? Não. Ora mesmo assim. Ora até que a vontade chegue. Orar para ter vontade de orar. Leia a palavra, mesmo sem ter vontade para ler. A preguiça a gente vence no confronto. Eu pergunto, quem aqui acorda antes das 5 horas da manhã para ir trabalhar? Levante a mão. Algumas pessoas. Esses irmãos em específico. Jailton, Claudinei, vocês sentem desejo, a irmã Antônia, quem mais? Gilberto, esses irmãos. Eu pergunto, minha pergunta, quando o despertador toca às 4h30? 4h15. Antes, alguém dá mais? Alguém dá menos? Antes de 4h15? Não. Quando o despertador toca, você vê o anjo do seu lado e você acorda assim, aleluia, glória a Deus. Senhor, poderia ter me acordado 1 hora mais cedo, se fosse o caso. Você levanta na força do ódio. E você diz assim, fica de pé, vai trabalhar. E você sai com aquele frio, e você sai, irmão, vencendo o desânimo. Sim ou não? Sim ou não? Ou vocês acordam assim, já pulando da cama, pronto para a vida. Não, mas não vai. Eu pergunto, irmãos, por que para as coisas de Deus a gente também não faz assim? A gente fica esperando uma coisa boa aparecer dentro de nós. Nossa, acordei hoje, ó, vou orar 12 horas. Vou ler 50 capítulos. Isso não vai acontecer não, irmão. Não vai acontecer. Nós precisamos olhar para o nosso próprio reflexo e dizer, toma jeito. Vamos levantar. Vamos fazer algo. Oração perseverante, jejum, palavra, trabalho honesto, assumir responsabilidade. E assim a gente vai vencendo esse capeta, esse demônio do meio-dia, chamado preguiça. Amém? Irmãos, eu já ouvi tanto nome, tranca a rua, não pode falar mais nem gravar, mas é menino, tem tanto demônio aí para fora. Agora nunca vi ninguém repreendendo, dizendo assim, sai capeta da preguiça. Nunca vi. E eu quero dizer que esse demônio também não sai assim, não. A gente tem que vencê-lo. Para terminar, João capítulo 5, eu queria ler esse texto com os irmãos. Ministério Louvor já pode até vir, teclado, já estou finalizando. João 5. Você deve conhecer essa passagem, eu encerro com ela. Me dê mais um pouquinho da sua paciência, da sua atenção. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Todo mundo encontrou? E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou pórticos.
Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era uma oportunidade única que viria em um dia que ninguém sabia qual. Estava ali um homem, verso 5, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando eu tento entrar no tanque, quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegou o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Só um minuto da sua atenção. Olha a cena. Tinha enfermos de todos os tipos. Tinha cego, tinha mudo, tinha paralítico. E quando a água, só existia um tanque. Quando a água era agitada, o texto diz que o primeiro, não era o segundo, era o primeiro. O primeiro que entrasse era curado. Esse homem, 38 anos, ele era o quê? Paralítico. Tinha gente ali que a sua doença era outra, de maneira que quando a água era agitada, ele podia correr. E chegava antes dele. E por 38 anos, eu não sei quantas vezes aquela água se movia, se uma vez ao ano, se duas vezes por ano, eu não sei. Mas esse homem já havia perdido inúmeras oportunidades. Ele mesmo disse: quando eu vou, outro chega antes de mim. Em outras palavras, esse mundo é injusto. Aquele cara ali cego chegou ontem, mas como ele corre, ele pegou a bengala dele, saiu e pulou dentro da água. Aquele outro ali, o problema dele é a mão dele que está doente, enfim. Mas eu não consigo. Outro consegue chegar antes e eu não. E quando a água é agitada, ninguém me ajuda também. Ninguém. Tem ninguém para me colocar lá. Eu não tenho um amigo, eu não tenho um parente. Eu estou sozinho. Quantas pessoas, irmãos, vivem a vida toda prostradas, estagnadas, porque muitas vezes começa a se vitimizar. Não tem ninguém. Eu não consigo. De maneira que existia um espaço de 38 anos que esse homem estava assim. Irmãos, a questão dele era tão crônica que quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Irmão, preste atenção. Você está 38 anos deitado, esperando a água borbulhar. 38 anos sem conseguir nada. Aí chega um homem. Irmãos, quem daquela ocasião nunca ouvia falar de Jesus? Não tinha ouvido falar ainda daquele que fazia milagres? Irmãos, certamente aquele homem já ouviu. Mas Jesus chega e faz uma pergunta simples: você quer ser curado? Se fosse eu imagino, eu diria assim: agora, claro que eu quero. É óbvio. Sim! Aquele homem não diz sim. Aquele homem está tomado de uma assídia. Aquele homem está tomado de um desânimo. Aquele homem está tomado de uma falta de disposição. Irmão, Jesus não disse para ele assim: me faz algo impossível. Não, ele só perguntou: você quer? Ele não responde. Quando a pessoa está num estado assim, irmãos, de fato, ele não tem forças para levantar. Quando uma pessoa está num estado de frieza espiritual, ele não tem força. É fácil, pastor, é fácil você dizer assim: vai orar. É fácil, pastor, dizer jejua. É fácil. Eu não tenho ânimo. Eu não tenho vigor. Eu não tenho vontade. Eu não consigo. Jesus sabia que ele não conseguia.
E Jesus então pergunta, e sem ter uma resposta daquele homem positiva, Jesus libera uma palavra sobre ele. Qual palavra? Levanta e anda. O que eu quero dizer, o levantar é Deus quem levanta. Diga comigo, só Deus é quem nos levanta. Aquele homem estava deitado, 38 anos deitado, sem ânimo nem para corresponder afirmativamente à pergunta de Jesus. E Jesus disse para ele, levante-se. Ou seja, o poder que eu libero sobre a sua vida te capacita a levantar. Mas existe uma outra coisa que Jesus disse para ele. Ande. O levantar é Deus quem faz. O andar agora é com aquele homem. O que é que Deus quer fazer conosco hoje? Ele quer nos levantar. Você crê nisso? Você que diz assim, pastor, eu não tenho vontade. Estou frio, geleira, um iceberg. Eu não tenho ânimo para buscar Deus. Eu creio no mesmo Jesus que quer dizer para mim e para você nessa noite, levante-se. Eu vou te capacitar, eu vou te dar poder que você não tem para você ficar de pé. Mas quando você estiver de pé, ande, porque a responsabilidade agora será de cada um de nós. Então o ânimo é Deus quem dá, o andar é nossa responsabilidade. Então o que eu quero dizer é que a partir de hoje, querido, eu creio que Deus vai nos levantar. Agora amanhã, você não precisa mais que alguém te diga, levante-se, porque você já vai estar de pé. A questão agora é que a gente caminhe. Vamos andar, vamos orar. Ô irmão, vai ter monte. Vai não, que monte? Então vamos nós dois, vamos orar no monte. Vamos buscar a Deus. Eu tinha uns amigos, irmão, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu tinha uns amigos muito doidinho por Jesus, na época que eu converti. Terminava culto. Irmão, presta atenção. Eu era orelha seca do sonoplasta. Como eu já disse para vocês, eu arrumava o som. Eu limpava os cabos, eu guardava os instrumentos. Eu era, depois do zelador, eu era o segundo a chegar na igreja. Porque quando o louvor chegasse, já tinha que estar tudo arrumado. O som passado. E eu era o último a sair. Terminava o culto começava às 7h30 até às 9h30. Não era assim, amor? 9h30. Aí tinha uns amigos que eram doidinhos por Jesus. Terminava o culto e dizia assim, ô João, vai fazer o que agora? Eu vou arrumar o som. E depois? Vou para casa. E vamos orar. Como assim? Vamos lá para a sala, tinha um quarto lá na igreja. Guardava umas bagunças lá. A gente vai para lá orar. Eu digo, tô dentro. Terminava, arrumava aquele negócio todo. Meu pai dizia assim, vai. Que eu ia de carona, né, irmão, com meu pai. Mas se meu pai dissesse assim, tchau, era ônibus. 13 quilômetros para chegar em casa, de ônibus. E uma caminhada, parece que eu morava em Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Tinha que descer no ponto e sair caminhando mais uns 10 a 15 minutos. E aí os doidinhos chegavam assim, vamos orar, João? Terminava de arrumar o som, a gente se trancava, uns 8, dentro daquele quartinho. E orávamos até 11h30, meia-noite. No outro dia todo mundo tinha responsabilidade, trabalho, estudo, todo mundo. E eu ainda ia pegar um ônibus, esperar um ônibus da madrugada para me levar para casa. Mas eu queria buscar a Deus. Eu estava morrendo assim de, nossa, tranquilo, vou voltar de carona, não, voltar de ônibus, não, estava tudo desfavorável. Mas eu sabia que aquilo era questão de sobrevivência. Aí de repente, durante a semana, um outro doidinho ligava para mim, ei, João, está fazendo o quê agora? Olhar para o relógio, 8, 9 da noite, estou em casa, daqui a pouco vou dormir. Ele, vamos ler a Bíblia? Você está onde? Estou aqui perto da sua casa. Eu digo, chega. O que é que você quer? Vamos ler a Bíblia. A gente lia o Evangelho de João. Só para dizer, Deus, a gente quer o Senhor. Agora, irmão,
ficar assim. Ai, Jesus vai nos dar poder para ficar de pé. Agora Ele está dizendo: ande, ande, ande. Conheça mais uns doidinhos aí e faz isso também, chama para orar. Tem gente que é doida por Jesus, amém? Quem quer ser doido por Jesus aí? Mano, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Eu te pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Você está animado? Pode apagar aí, Gildo, por favor. Vamos fazer essa oração. Eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Está desanimado para buscar Deus? Esse sentimento de apatia, de frieza, chegou aí no seu coração? O Jesus que passou pelo tanque de Betesda passa por aqui nessa noite. E Ele está olhando para a gente dizendo assim: levanta, levanta. Vamos louvar Jesus. Você lembra? Aleluia. Move as águas, Senhor. Move as está dizendo para nós nessa noite: levante-se, levante-se. Aleluia. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo precisamos de Ti nessa noite. Precisamos da Tua palavra para nos levantar, Senhor, para nos colocar de pé, Senhor. Sem Ti não podemos. Chegou a minha vez. Aleluia. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Irmãos, eu creio, é o poder de Deus quem faz isso. Por mais disposição, se não for por uma palavra de Deus que nos coloque de pé, tudo é mais difícil. Mas eu creio que o Senhor nessa noite sabe da condição de cada um de nós, em que estado espiritual nos encontramos. Se eu queria orar com você nessa hora,
Se você sente que você está nesse estado de apatia, pastor, a assídia, a preguiça, a frieza me alcançou. Não quero que você saia do seu lugar, mas eu queria que você orasse. Coloque a mão no seu coração. Fica de olho fechado, todo mundo, não precisa nem abrir o olho não. Mas eu queria que você fosse sincero com Jesus e dizer para Ele: Jesus, eu estou assim, eu não tenho forças, eu não tenho forças. Quando diz respeito às coisas espirituais, me faltam forças. Isso tem acarretado uma série de problemas. Tenho voltado a viver coisas que eu já tinha vencido. Quem sabe aqueles pecados que foram vencidos um dia retornaram. A gente quer procurar saber onde começou o problema. O problema começou quando a gente parou de buscar a Deus. Quando a gente perdeu o ânimo, a vontade. Então, em nome de Jesus, que nós nessa hora rasguemos o coração em sinceridade para Deus, em sinceridade, tirar aquela máscara do crente fiel e dizer: Deus, olha, eu estou assim, só o Senhor fazendo um milagre, me colocando de pé como o Senhor colocou aquele paralítico. Senhor, nós cremos no mesmo Jesus que passou por aquele lugar com tantos enfermos e olhou para um homem deitado 38 anos. Quantas pessoas estão deitadas hoje aqui, Senhor? Na vida espiritual não estão de pé mais. Senhor, já tem tanto tempo que talvez não sente mais Tua presença. Vir ao culto muitas vezes se tornou enfadonho, cansativo, mesmice. Senhor, precisamos que o Senhor nos coloque de pé. Senhor, precisamos que o Senhor nos coloque de pé. Precisamos que o Senhor nos dê um novo ânimo. Precisamos que o Senhor nos dê forças. Que o Senhor nos revista de poder. Queremos andar, Senhor. Queremos andar. Estamos parados há 38 anos. Queremos andar, Senhor. Queremos crescer. Queremos servir o Senhor. Usar os dons que o Senhor nos deu para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, o fervor, Deus, o fervor tem nos faltado. Às vezes estamos mecânicos, Senhor. Estamos andando no piloto automático. Estamos fazendo porque fomos acostumados a fazer. Pedimos misericórdia ao Senhor nessa noite. Pedimos que o Senhor traga sobre nós um novo ânimo, Senhor. Um despertar do Senhor. Um vigor, meu Pai, que não vem do homem, vem do alto. A palavra poderosa liberada sobre aquele paralítico: levanta. Você não precisa esperar mais um dia. Você não precisa esperar mais uma semana para começar. Você pode começar a andar hoje. Você pode começar a caminhar agora. Eira macanda labassore nemene calabassore nemene ca. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos esse demônio, esse espírito que mantém pessoas na indisposição, que mantém pessoas, Senhor, cativas.
ao marasmo, à apatia, à frieza. E quantos se acostumaram a isso? Quantos de nós dizemos, mas é normal? Não, Senhor, nós cremos num Deus vivo, que caminha conosco todos os dias, que nos faz andar em novidade de vida. Senhor, então desperta-nos nessa noite, levanta-nos nessa noite, dá-nos ânimo, dá-nos força para pelo menos ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé e começar a caminhar, e começar a caminhar. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre todos nós nessa noite que esse será um romper de um novo tempo sobre Hebron. E o Senhor está despertando o nosso espírito. Deus, 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 Deus. É, Jesus, corações incendiados, corações fervorosos. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca-nos a frieza, Senhor. Traz-nos o fervor, traz-nos o fervor, as lágrimas quentes dos olhos, Senhor. Mais uma vez queremos chorar na Tua presença. Queremos, Senhor, ter ânimo para Te buscar pela madrugada. Queremos ter ânimo para buscar a Ti na Tua palavra. Senhor, desperta Teu povo, Senhor. Se não for por uma ação do Senhor, nada acontece. Mas o Senhor que dá essa palavra a nós, levanta, toma o teu leito e anda. Não é mais tempo de ficar apegado ao leito, não é mais tempo de ficar apegado à preguiça, não é mais tempo de ficar apegado ao marasmo. Toma o teu leito e anda, deixa ele para trás e anda. É um novo tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração e recebe essa palavra sobre o seu coração, diz amém, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, move as águas, move as águas, move, Senhor, move, Senhor, move, Senhor. Move, Senhor, move, Senhor, entre nós. Decadamana, salamana. Move as águas, vou mergulhar e libertar. Se move as Coloca a oração, por favor, Jéssica, para nós. Nossa oração comunitária, vamos lá no 3. Senhor nosso Deus, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes temos sido preguiçosos na fé. Negligenciamos a oração, a Tua palavra e o serviço ao próximo. Pedimos perdão pela nossa apatia espiritual, pelas vezes em que enterramos os talentos que o Senhor nos confiou, e por termos buscado conforto em vez de obediência. Dá-nos, Senhor, um coração fervoroso, renova em nós o zelo pelo Teu reino, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que vivamos com diligência, servindo a Ti de todo o coração em tudo o que fizermos. Transforma a nossa fraqueza em força e nosso cansaço em perseverança e a nossa preguiça em paixão pelo Teu nome,
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Seja renovado. O pessoal do louvor fez deu aqui uma dica. Logo depois da oração final, nós vamos tocar uma música bem tranquila. Não é para ficar no leito, não. É para sair do leito, né? Então, quem quiser ficar para a gente louvar a Jesus, pode ficar. Os nossos visitantes, está aí os nomes, vem cá. Teve alguns que não tiveram aqui, né? Mas a Rosimara, o Maurélio e a Júlia, Davi e Marcos, a Vanille, a David, Camille, né? Camille, João Vitor, a Edna, a Ingrid, Rafael e os que também a gente não teve condições de anotar o nome. Por favor, nossos irmãos estão esperando para tomar um café com vocês. Será uma alegria recebê-los. Vamos aplaudir a vida deles. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que coisa boa. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Voltem mais vezes. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois eu vou dar uma passadinha lá embaixo para ver se tem um café ainda para mim. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante suas mãos em nome de Jesus. Irmão, presta atenção. Presta atenção. O pessoal vai cantar uma música boa. O pessoal da minha idade para cima, às vezes a gente não consegue, né? Dor na coluna. Eu orei durante a oração, querendo a minha cura. Em nome de Jesus. Teve um culto do jovem aqui que eu pulei. Quando eu cheguei em casa, tive que entrar na dipirona. É a idade, irmão. Mas o jovem, por que você vai embora agora? Vem mais para frente. Chama o outro doidinho aí por Jesus. E vem para frente, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar em nome de Jesus. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse maravilhoso tempo que passamos na tua casa. Eu te peço uma semana de paz, de vitória. Senhor, estaremos de pé na tua presença. Meu Deus, e caminhando para viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Ninguém vai ficar no leito aqui não, Senhor. Ninguém vai ficar prostrado aqui não. Vai ser uma semana de progresso, de crescimento, de vencer na fé. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus. Cadê o jovem doidinho por Jesus? Vem logo, vem logo, vem logo. Vamos louvar Jesus.